Olá, gente querida! Hoje é dia 9 de novembro. A igreja celebra hoje a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa, a Catedral da Diocese de Roma, uma igreja do século IV que é considerada a mãe de todas as igrejas. E nós somos convidados a refletir sobre o santuário. O que significa o santuário como espaço físico, mas daí Jesus passa ao nível do santuário existencial que somos nós. O texto proposto para a liturgia é de João capítulo 2, versículos 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu gostaria de refletir com vocês sobre 3 elementos desse texto bíblico de hoje. O primeiro, como funcionava o culto no Templo de Jerusalém. O segundo, as 2 citações que aparecem no texto. Uma, na verdade, é uma alusão, a outra é uma citação explícita do Salmo 69. E, finalmente, o sinal que Jesus dá, o templo do seu corpo, o santuário existencial. Como funcionava o culto no tempo de Jesus? Saibam vocês que havia, no tempo de Jesus, a chamada diáspora. Isto é, há judeus, ainda hoje, espalhados pelo mundo todo. Há colônias judaicas. Tomemos o tempo de Jesus. Havia colônias judaicas no Egito, na Síria, na Mesopotâmia, na Ásia Menor em vários pontos, na Grécia, na Itália e muitas partes do mundo havia colônias judaicas. Ora, a palavra de Deus diz que um judeu, quando vem em peregrinação a Jerusalém, não pode vir de mãos vazias, deve trazer uma oferta para o Senhor. Vocês vão de convir que é muito complicado para trazer um boi ou um cabrito de Alexandria do Egito, ou de Éfeso, na Ásia Menor, ou de Corinto, ou de Roma. Não é possível. Desta forma, o judeu vende o boi, digamos, em Corinto, traz o dinheiro de lá, chegando ao templo de Jerusalém, troca a moeda
dele, da sua cidade de origem, com os cambistas. Os cambistas são aqueles que fazem o câmbio das moedas, trocam então as moedas por uma moeda local e vão aos armazéns do Templo de Jerusalém. Ali, contíguos ao santuário, estão os armazéns de trigo, de azeite, de vinho. Mais adiante estão os currais de ovelhas, de bois, etc. Então o peregrino vai, compra aquilo que vai ser ofertado em sacrifício e depois vai até o sacerdote, entrega o animal para que seja morto conforme as leis mosaicas de pureza e que seja feito o sacrifício conforme as regras normais do ritual. É por isso que na esplanada do templo, no grande pátio, há tantos cambistas para trocar moedas, há vendedores de pombos e mais adiante, nos armazéns, há vendedores de bois, de carneiros, de bodes, etc. Era algo bem complicado, porque, na verdade, foi se tornando um comércio bastante vigoroso, sem falar do comércio de souvenirs, de lembranças, que os peregrinos levam as lembranças para os seus familiares, como hoje em dia nos santuários. Mas o santuário, o Templo de Jerusalém, se transformou numa grande fonte de riquezas para os sacerdotes que dominam o templo, o culto no Templo de Jerusalém, especialmente da família aaronita sadocita. Se tornou uma grande fonte de riquezas. Quase todos do partido dos saduceus se empanturram de dinheiro a partir do comércio e dessa dinheirama que, de certo modo, está aí espalhado e circula no Templo de Jerusalém. Quando Jesus, então, percebe este movimento, no texto do Evangelho de João, o texto que acabamos de ler, há uma primeira citação, que é muito mais uma alusão a Zacarias, capítulo 14, versículo 21. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Nos evangelhos sinóticos, as citações são muito mais duras. Marcos, por exemplo, utiliza uma citação de Jeremias, capítulo 7, não façais da casa do meu pai um covil de ladrões. Também Marcos cita o texto de Isaías, que a casa do meu pai seja uma casa de oração para todos os povos da face da terra. Tem essa dimensão da universalidade. João, neste sentido, é mais sereno, é mais parcimonioso. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Contudo, anos depois, o texto bíblico diz que os seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz. É bonito ver como os discípulos vão ao Salmo 69, versículo 10, e aí encontram uma chave de interpretação para todo este texto, para toda esta passagem. O Salmo 69, versículo 10 diz: o zelo por tua casa me consumirá. É bonito esse texto, utilizado pelos discípulos como chave de interpretação da cena inteira. Jesus se consome não simplesmente pela pureza, na verdade, Jesus quer conduzir o culto ao nível mais profundo da intimidade do ser, evitando todo tipo de exterioridade e evitando, sobretudo, essa vinculação profunda com esse comércio, com estas bandalheiras que aconteciam no Templo de Jerusalém. A crítica de Jesus, então, ao Templo de Jerusalém, a essas estruturas comerciais, é bastante contundente. Isso faz com que as autoridades judaicas, quando diz os judeus, na verdade são os líderes, são as autoridades judaicas que questionam duramente Jesus. Que sinal tu nos mostras para agir dessa maneira, para fazer esse tipo de crítica, para fazer esse chicote de corda, expulsar os vendedores e derrubar as mesas dos cambistas?
A ação de Jesus é uma ação profética simbólica, bem na linha de muitas ações simbólicas que existem nos profetas. Se você pegar Jeremias, Ezequiel, sobretudo Jeremias e Ezequiel, são dois profetas em que há muitas ações proféticas simbólicas e Jesus, na verdade, realiza uma ação simbólica. Ele está querendo dizer, é hora de purificar o templo. A ação dele não terá praticidade, mudança prática quase nenhuma. É muito mais um gesto simbólico para dizer que ele não compactua, ele não está de acordo com aquilo que está acontecendo no templo. Que sinal tu nos mostras? Jesus então passa do nível da construção, e é este o sentido da festa litúrgica de hoje. Nós não nos importa tanto celebrar a igreja de pedra, a Basílica de São João de Latrão. Apesar de ser muito bonita, de ter uma história interessantíssima, nós não estamos preocupados apenas com a igreja de pedra. Na verdade, o santuário de pedra é uma grande metáfora para falar do santuário do nosso corpo, do santuário que é cada um de nós. Jesus então diz, destruí este templo, isto é, o seu corpo, e eu o reconstruirei em 3 dias. Os judeus reagem com ignorância. Ora, como você pode dizer isso? Esse santuário demorou 46 anos para ser construído. Como é que você diz que vai reconstruí-lo em 3 dias? João então anota, Jesus estava falando do templo do seu corpo. E aqui está o essencial da festa de hoje. Nós temos a mediação histórica de um templo, nós temos uma história afetiva com uma capela, com um templo, com uma igreja matriz. Cada um de nós, aí você foi batizado, ou fez o seu casamento, a primeira Eucaristia, aí você celebrou a festa de formatura, enfim, a colação de grau, a bênção dos seus pais quando fizeram 50 anos de casados, enfim. Cada um tem uma vinculação afetiva. Você participa da Santa Missa todo domingo numa igreja paroquial ou numa capela. A gente vai criando laços afetivos com os espaços físicos. Vão se tornando um pouco a cara de nós. Mas por mais importante que seja a vinculação física com o santuário, Jesus não quer falar do santuário de pedra. Jesus está querendo falar do santuário do seu corpo. E nós que fomos batizados e mergulhados em Cristo Jesus, nós também somos templos vivos do Espírito Santo. É esse santuário, o nosso corpo, a nossa identidade, que precisa de fato consagrar-se. A festa da dedicação, a festa da consagração da primeira igreja, fundamentalmente da igreja mãe de todas as igrejas cristãs do Ocidente, a Catedral do Papa, a Catedral da Diocese de Roma, é um símbolo importante de unidade, mas sobretudo é um símbolo importante espiritual, porque fala do santuário que é cada um de nós. Consagrados, dedicados, ofertados a Deus. Assim seja a nossa existência. E que Jesus, mais dias e menos dias, ele possa todo dia reconstruir a nossa identidade, reconstruir este templo que somos nós, às vezes um templo ferido, machucado, fragmentado, com fraturas várias. Que Cristo Jesus possa mais e mais nos devolver o esplendor, a beleza e a unidade plena. Você é templo vivo do Espírito Santo, casa dedicada. Portanto, o zelo por esta casa deve nos consumir. Assim como o zelo pelo templo de Jerusalém consumia Jesus, o zelo por este templo que somos nós deve sempre nos consumir. Que Jesus cure e refaça todas as fraturas e tudo aquilo que está estragado nesse templo que nós somos. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.